na aula de hoje a gente vai falar sobre a antiguidade oriental. Antiguidade oriental é naquela divisão da história que foi feita em períodos, entre antiguidade, pré-história, antiguidade, Idade Média, etc. A gente divide a antiguidade entre a antiguidade oriental e a antiguidade clássica, que é a Grécia e Roma. A questão da antiguidade oriental é o desenvolvimento daquelas civilizações, sobretudo ali do Oriente Médio, que foram muito importantes para o desenvolvimento da civilização ocidental posteriormente. Então a gente tem nas civilizações da antiguidade o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios e os persas. Então, essas civilizações a gente estuda porque elas são extremamente importantes para entendermos o desenvolvimento da sociedade ocidental. E também por conta do desenvolvimento da Grécia e de Roma na antiguidade clássica. Hoje a gente vai ver especificamente o Egito. O Egito a civilização egípcia, ela se deu no vale do rio Nilo. E é muito importante a gente entender porque todas essas civilizações, elas se desenvolveram nas margens dos rios. Por quê? Porque na divisão ali da pré-história, no período neolítico, a gente tem o período de sedentarização, como vocês já viram no vídeo sobre a pré-história. Na região do Nilo, você pode desenvolver, então, e na região de outros rios, a chamada agricultura de regadio. Ou seja, que você precisa entender o desenvolvimento do rio, você precisa entender as cheias e as baixas do rio e utilizar desse vale fértil que surge nas margens do rio. A civilização do Egito também, ela se desenvolveu ali na região do deserto do Saara. Por isso que é tão importante a conexão com o rio Nilo. E é um outro detalhe que existe por ela ter se desenvolvido no deserto do Saara, é que a civilização egípcia ela teve meio que uma fortaleza natural, diferente das outras civilizações que se desenvolveram ali no Oriente Médio. A civilização egípcia a gente divide geograficamente entre o Alto Egito, que é na região sul no mapa, e o Baixo Egito, que é a região do delta, onde o rio deságua. Então, a partir dessa divisão entre alto e sul, a gente tem mudanças muito grandes na história do Egito, nas sucessões dinásticas, sendo uma hora o Alto Egito ele que domina, outra hora é o Baixo Egito, mas também a gente divide a história do Egito entre 3 períodos específicos. E esses 3 períodos, a gente consegue entender mais ou menos como que se deu a própria história daquela civilização, como que ela se deu até chegar na independência em 1922. Então, a gente tem nas divisões da história do Egito o Antigo Império, que foi de 3.200 a.C. a 2.300 a.C. A gente tem o Médio Império, que foi de 2.000 a.C. a 1750. E a gente tem o Novo Império, que foi de 1580 a 662 a.C. Então, nesses períodos, a gente tem o desenvolvimento da civilização egípcia. No Antigo Império, você tem
a estabilização do Egito. Então, o que acontece? Aquelas várias pequenas cidades que surgiram desde o período neolítico, aquela organização de cidades que eram parecidas com a ideia de cidade-estado, ou seja, cidades independentes, elas foram unificadas. E, sobretudo, o Alto e o Baixo Egito, eles foram unificados na época do Antigo Império. Então, com a unificação, você tem o estabelecimento, primeiro, de uma monarquia despótica. Então, você tem um rei, que no caso é o faraó, que ele é o mandante de tudo, então tudo está... Você tem o faraó, que tem o maior poder, você tem um poder quase absoluto local, e o faraó, ele tem a característica de também ser um deus. E tem também, além da unificação, você tem a estabilização dessa sociedade em uma capital. Então, você cria uma capital. A primeira capital foi Tinis, e depois ela mudou para Mênfis, que se tornou a capital por muito tempo. Também foi nesse período que a gente tem a criação de uma das obras de arte, que no caso eram túmulos que ficaram muito conhecidas e elas sobrevivem até hoje, que são as pirâmides de Gizé. O que demonstra? Que com essa unificação eles conseguiram alcançar uma certa estabilidade política. Então, as pirâmides de Gizé, elas demonstram e elas mostram a enormidade e a riqueza daquele governo. E quem realizou a unificação foi o Menes. Então, você tem a unificação nesse período do Antigo Império. Mas essa unificação ela não se manteve por muito tempo. Depois de um período, a gente tem o surgimento das chamadas monarcas. Dos monarcas. Os monarcas, eles eram chefes das nomas. Os nomarcas, eles cresceram, eles se fortaleceram como uma outra classe e eles passaram a questionar o poder do faraó. E a gente entra num período de quase 300 anos entre o fim do Antigo Império e o início do Médio Império de instabilidade política.